Muito boa tarde, muito obrigada pela vossa presença nesta ronda inaugural de colóquios à volta da exposição Tesouros da Fotografia Portuguesa em Portugal, que está patente no Museu Nacional de Arte Contemporânea até 28 de junho e que irá inaugurar uma segunda exposição, 30 de maio, no Porto, na Galeria Municipal Almeida Garrett. Temos hoje como nossos convidados, aos quais agradeço desde já em nome do museu e em meu nome pessoal e da Margarida, a vossa presença e terem aceito participar também neste projeto. Temos hoje o Vítor Reis e o António Fernando Cascais, que vão, no fundo, fazer duas conferências à volta da relação da fotografia e da sua aplicação científica e da forma como o suporte fotográfico foi importante para o discurso científico no século XIX. Eu passaria muito rapidamente a apresentar o Vítor, que será o primeiro a fazer a sua comunicação. O Vítor tem trabalhado sobre um naturalista e fotógrafo açoriano, Afonso Chaves, e é sobre ele que nos vai falar na sua conferência. É licenciado em Pintura e doutorado em Belas Artes e Teoria da Imagem pela Universidade de Lisboa. Atualmente é o presidente da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa e o diretor do Departamento de Arte Multimédia. Tem sido coautor dos atuais programas de desenho do ensino secundário e também está a desenvolver a tal investigação que eu vos disse, no âmbito do pós-doutoramento, sobre as relações entre a arte e a ciência na obra fotográfica em estereoscopia do naturalista Francisco Afonso Chaves, e integra também a equipa transdisciplinar do projeto IID, com o tema Cultura Visual Estéreo, dedicado ao estudo da cultura visual da fotografia estereoscópica em Portugal e financiado pela FCT. Eu passava já a palavra então ao Vítor e, portanto, iniciava aqui a conferência. Obrigada. Obrigado, Emília. Olá, boa tarde. Obrigado pela vossa presença. Só duas notas prévias. Uma, fiz uma ligeira alteração no âmbito da minha comunicação e, portanto, há uma promessa no resumo que vos foi dado que não vai ser cumprida. Peço desculpa. E a outra é que, ao contrário daquilo que eu gosto de fazer, hoje vou ter mesmo que ler. E queria começar, este é o título que eu dei a esta comunicação, As Primeiras Fotografias Científicas de um Cachalote, Francisco Afonso Chaves e a Inexatidão. E eu queria começar por ler muito rapidamente aquilo que é o primeiro parágrafo, ou as primeiras linhas de um texto que já foi editado há uns anos, em 1992, na Enciclopédia Einaudi, de dois senhores italianos. O texto chama-se Visão e o volume em causa, 25, é dedicado precisamente à criatividade e à visão. E escreveram eles a propósito de visão, e começam assim o seu artigo. O termo visão abrange um campo de significados que concernem quer o sujeito, quer o objeto do ato de ver. Tanto o funcionamento das faculdades perceptivas do ser humano, ou do olho humano, peço desculpa, como as formas em que o mundo se apresenta ao olhar e o olhar se apresenta ao mundo. A ambiguidade e a polivalência deste termo mais não são do que o resultado de um ambíguo estatuto da visão na cultura ocidental. À visão, entendida como ato de ver, compete a faculdade de observar, verificar, certificar, mas, ao mesmo tempo, a incógnita da ilusão e do engano, da fascinação e da maravilha. Eu achei que era uma citação que servia ao propósito da comunicação de hoje. Em 1890, foi publicado em Paris, no Jornal de Anatomia e de Fisiologia do Homem e dos Animais, traduzindo para português o título, um artigo intitulado, também traduzindo para português, Das Formas Exteriores do Cachalote. E este artigo era assinado por dois senhores. O artigo, e aqui vêem a publicação em causa, uma das principais revistas científicas da época, e isto é a reprodução das 3 páginas mais uma folha adicional do artigo. Portanto, é um artigo muito curto, e nesse artigo, muito curto em termos textuais, surge uma página inteira dedicada a imagens, neste caso a 3 fotografias, e ainda há uma página com 3 desenhos.
Ocupando, portanto, uma página inteira, em complemento às 2 páginas e meia ocupadas pelo texto, estas fotografias ou estas imagens são anunciadas como e estou a citar, as primeiras fotografias científicas do cachalote. Por via delas, fim de citação, por via delas, era finalmente possível, volto a citar, fixar os traços exteriores deste animal, tão célebre quanto mal conhecido. E, consequentemente, como era dito também nessa mesma abertura do artigo, pôr fim a uma longa era de representações inexatas. Volto a citar. As formas exteriores do cachalote foram totalmente desconhecidas até aos tempos mais recentes, e todas as representações clássicas, mesmo as figuras ilustrando as obras daqueles que os viram ser pescados, eram inexatas, representando o animal com a extremidade da cabeça achatada e como que cortada em ângulo reto. Fim de citação. Os autores deste artigo de 1890 eram 2 reputados naturalistas, Charles Georges Pouchet, professor de Anatomia Comparada no Museu Nacional de História Natural de Paris, especialista em cetáceos, participante em 1856 numa expedição científica em busca das nascentes do Nilo e em 92 numa outra ao Oceano Ártico, e o açoriano, o português, que vivia nos Açores, Francisco Afonso Chaves, viajante incansável, aliás, interessado por domínios tão diversos como a sismologia, o geomagnetismo e, sobretudo, a meteorologia, mas que se dedicou também ao estudo da fauna e da flora dos Açores. No entanto, para mim, ele é, sobretudo, um notável fotógrafo cuja obra, realizada entre o final do século XIX e a data da morte, 1926, e que está concentrada esmagadoramente no Museu Carlos Machado, em Ponta Delgada, se tem mantido desconhecida de estudiosos e investigadores. É ele, e é isso que importa hoje, o autor das 3 fotografias que são a novidade e, de forma consequente, a razão de ser do artigo. Através delas, mostra-se ao mundo pela primeira vez, de acordo com ambos os autores, a forma exata de um cachalote. A fotografia cumpria, assim, uma das 2 grandes e, na minha opinião, paradoxais funções que o século que a inventou lhe atribuiu. Operar uma representação científica do mundo, por oposição à representação artística dos meios visuais tradicionais, e, ao mesmo tempo, produzir o tal espanto, a tal maravilha e, em tantos outros casos, a verosímil ficção ou até mistificação do mundo. É neste território de ambiguidade entre exatidão e maravilha, reprodução e ficção, arte e ciência, que de forma particularmente clara aos nossos olhos contemporâneos se situam as imagens fotográficas de Francisco Afonso Chaves. A correspondência entre estes 2 homens, existente no espólio particular na posse da família, totaliza um total de 7 cartas trocadas no ano da publicação do artigo, relembro, 1890. 4 são do francês Pouchet e 3 de Afonso Chaves, neste caso, em concreto, os rascunhos das suas próprias cartas que ele, como tantas pessoas na sua época, guardou, ou guardava. No entanto, sabemos que Afonso Chaves, no ano anterior, enviou ao cientista francês, sem obter resposta, 3 outras missivas, uma datada 12 de fevereiro e as outras 2 escritas em abril e em julho, acompanhadas das fotografias de cetáceos, como seja um golfinho e um feto de toninha. Por ordem cronológica, a primeira carta existente é que Afonso Chaves escreve a 20 de janeiro de 1890, fazendo referência às anteriores e queixando-se da falta de resposta. Através delas, ficamos também a saber que, no ano anterior, tinha feito algumas, e estou a citar a partir da carta, algumas fotografias de 2 cachalotes capturados em Capelas, que é o lugar, já agora, na costa norte da Ilha de São Miguel, das quais enviava agora a Pouchet uma das mais interessantes, nas suas palavras, e, caso este estivesse interessado, remeteria posteriormente as restantes. Na resposta datada de 27 de janeiro, finalmente Pouchet responde, Pouchet qualifica a fotografia do cachalote como, cito, muito interessante, e pede ao português para reenviar as restantes. Além disso, propõe-lhe logo, ou desde logo, publicá-las. A 16 de fevereiro,
Afonso Chaves agradece o convite e comunica o envio de 6 novas fotografias, numeradas no verso, de 2 cachalotes, um com 17 metros de comprimento e outro com 15 metros e meio. Pertencem a este lote as 3 fotografias publicadas no artigo, sendo estes, portanto, os 2 cachalotes aí mostrados. Nesta carta, com base nas observações e fotografias por si realizadas, o naturalista português chama também a atenção dos erros que o seu colega francês tinha cometido relativamente à forma deste cetáceo nas notas que apresentou à Academia das Ciências de Paris. É ao receber as 6 fotografias que acompanhavam esta carta, que incluía, portanto, a chamada de atenção para os erros, que Georges Pouchet declara enfaticamente, na resposta escrita a 9 de março, que se tratam das primeiras fotografias científicas de um cachalote e que é seu desejo publicá-las de imediato no Jornal de Anatomia, o que ocorre no número seguinte, que acabaram de ver, que é o de maio-junho. Queria só acrescentar uma nota que é importante, ou que me parece importante. Há um outro traço de união entre estes 2 homens, que é o facto de eles terem em comum um terceiro, que foi fundamental nesta história toda, que foi o príncipe Alberto de Mónaco. Pouchet acompanhou o Alberto de Mónaco como um dos grandes especialistas em cetáceos, acompanhou nas suas expedições científicas, e Afonso Chaves passará também, na década de 90, a acompanhar em algumas dessas expedições o próprio Alberto de Mónaco, de quem se tornará amigo. Portanto, em princípio, não temos a certeza, mas tudo indica que foi esse o elo de ligação que tornou possível esta colaboração. Então, das 6 fotografias que Afonso Chaves enviou a 16 de fevereiro de 1890 a Georges Pouchet, 3 foram escolhidas para ilustrar o artigo que ambos, porque está em nome de ambos, publicaram nesse ano no Jornal de Anatomia. Dessas 3, apenas uma existe hoje no grande espólio fotográfico do autor, que conta já com cerca de 7.500 fotografias inventariadas, quase todas já agora estereoscópicas, mas estas, curiosa e estranhamente, não são estereoscópicas. E este imenso espólio está já agora no Museu de Ponta Delgada. Estas 3 fotografias apresentam-se em negativo, em suporte de vidro, com as dimensões de 13 por 17,5, isto é, uma dimensão muito superior ao modelo Verrascope das fotografias estereoscópicas que Afonso Chaves usava. As 3 fotografias publicadas mostram os 2 cachalotes na margem pedregosa de Capelas, na costa norte da ilha de São Miguel, como vos disse, vendo-se de cima para baixo 3 pontos de vista diferentes do cachalote, que se encontrava em melhor estado. Uma vista da face ventral, uma vista frontal ligeiramente oblíqua e uma vista dorsal. Neste último caso, a fotografia permite avistar mais à frente o cachalote maior, que devido ao seu estado parece confundir-se visualmente com as rochas. As 3 fotografias foram tiradas da margem, muito próximo da água, informação que, curiosamente, é fornecida pelo artigo. No caso da primeira imagem, a câmara estava colocada a curta distância do cachalote semidesmembrado e Afonso Chaves de costas para ele. E, portanto, vendo-se apenas aquele que está ou que estava em melhor estado. Já as 2 fotografias adicionais que existem no espólio do museu mostram o local do acontecimento a partir de 2 pontos de vista elevados, opostos entre si, embora a alturas e distâncias diferentes dos cachalotes. É esta e esta. Permitindo uma visão mais ampla do lugar em que tudo aconteceu e, sobretudo, do grande número de pessoas aí presentes naquele dia, ausentes, aliás, das fotografias publicadas no artigo, à exceção de 2 indivíduos que se vêem nessas fotografias publicadas, particularmente na primeira imagem, de cima para baixo. Parece indubitável o papel absolutamente central que as fotografias de Francisco Afonso Chaves desempenham no artigo publicado em 1890. Esse papel, como salienta, repito enfaticamente, Georges Pouchet, advém da sua qualidade, constituírem as primeiras representações científicas, isto é, objetivas, coerentes e exatas, de uma espécie até aí mal conhecida e mal representada visualmente. Mas, afinal, o que é que torna estas fotografias científicas?
De onde vem esta pressuposta objetividade e como é que se expressa essa ou esta exatidão? O artigo, já agora, relembro, é acompanhado de 3 outras imagens, típicas ilustrações científicas, representações gráficas realizadas a partir das fotografias, que mostram muito menos e, nesse sentido, constituem versões reduzidas delas, das fotografias. Ou seja, revelam os desenhos apenas o que é necessário à compreensão de certas características formais exteriores do cachalote. Nesse sentido, ao chamarem a nossa atenção para essas características, ao torná-las compreensíveis e ao imporem a verdade e o rigor inexistente nas representações anteriores, demonstram um argumento. Os desenhos demonstram um argumento. Mas esta função comunicacional dirigida dos desenhos está, afinal, em conflito, na minha opinião, com a natureza visual das fotografias, as quais, no seu excesso de informação, na sua radical verosimilhança, poderão só por si confundir mais do que esclarecer, mostrar sem necessariamente demonstrar, esconder mais do que revelar. Já agora, chame-se a atenção que não é por acaso que das fotografias escolhidas se oculta, tanto quanto possível, o cachalote em pior estado de conservação, porque precisamente ele pode ser tomado, sobretudo quando não se conhece bem a sua forma, por um rochedo. As fotografias são assim marcadas por um excesso informativo que se arrisca a tornar invisível e incompreensível o que é novo ou importante nelas. Também por isso necessitam de um texto, neste caso o próprio artigo, ao passo que as ilustrações gráficas, enquanto versões simplificadas destas fotografias, apenas necessitam de legendas. Mas regressemos à pergunta: o que poderá tornar científicas estas fotografias? A resposta, sendo complexa, envolve diversas razões. Eu vou só salientar 5 delas. Uma é, desde logo, as características do próprio meio, do próprio médium. O dispositivo fotográfico é científico porque, ao gerar uma projeção visual por via de leis físicas, ou seja, da óptica, e ao fixar ou memorizar essa projeção luminosa numa superfície fotossensível por via de leis químicas, transforma a máquina fotográfica num dispositivo técnico que opera por via de um processo científico. Nesse sentido, o artefacto máquina fotográfica, que opticamente pouco se distingue do artefacto câmara obscura, garante por via indireta o rigor e a objetividade científica dos seus resultados, ou seja, da representação visual. A garantia vem de onde? A garantia vem da perspectiva. Esse sistema baseado numa tradução geométrica ou matemática das tais leis ópticas de propagação da luz no espaço. A grande invenção do Renascimento e a teoria, na minha opinião, fundadora da modernidade no sentido mais abarcante do termo, isto é, destes 600 anos de cultura visual ocidental. No sentido em que operou culturalmente uma revolução estética, artística, científica, tecnológica e moldou não apenas a imagem moderna, mas também os conceitos de visível e de visual que todos nós, de alguma forma, usamos. Segunda razão, outra razão, é a imagem fixada no interior deste aparato perspético que, por ação de leis químicas incompreensíveis para a maioria dos observadores, gera em superfícies pobres, como o vidro primeiro e o papel depois, a riqueza de um acontecimento mais próximo da epifania, da epifania mística, da maravilha cognitiva e da revelação mental do que da simples produção de uma representação imperfeita com que a moderna ciência, num prolongamento de processos ancestrais, tão frequentemente se confunde ou é confundida. Terceira razão, as fotografias do cachalote são também científicas porque, apesar de versões miniaturizadas da realidade, são capazes de mostrar do mundo mais do que é necessário e, desse modo, fornecem um excesso ou redundância de provas cuja principal consequência é garantirem que o vemos ao mundo nelas, que vemos o mundo nas fotografias. Acreditar nestas imagens significa acreditar que nelas está o mundo em exposição, não necessariamente em demonstração. Por isso, apesar de curto, o texto escrito por Pouchet, não por Afonso Chaves,
O texto escrito por Pouchet assegura a sua correta interpretação, mais assegura a correta visão das fotografias. Diz-nos como é que devemos olhá-las, o que é que nelas devemos ver e o que é que delas devemos excluir. Se o texto descreve, as imagens mostram, mas descrever verbalmente e mostrar visualmente estão longe de serem operações idênticas por meios diferentes. Frequentemente, uma é necessária à compreensão da outra. Neste caso, desabituados ou não familiarizados com as exatas formas de um cachalote, a descrição verbal apoiada na ilustração gráfica, ela própria, redução e tradução, como eu disse, da fotografia, conduz-nos à compreensão e ao conhecimento do que está perante os nossos olhos. O contexto, a visão ampla e até panorâmica do lugar, com todos os seus detalhes, desnecessários já agora à compreensão do cachalote, mas fundamentais para a tal verosimilhança da imagem, assente no facto de alguém ter estado ali, testemunhado e registado objetivamente o acontecimento, tem também necessariamente um papel fundamental. Tal como já agora, e é a quarta razão, a presença dessa teatral figura masculina, que segurando uma vara se ergue sobre o corpo do cachalote em melhor estado, qual a de monitor que, como nas pinturas barrocas, nos olha e interpela e dá corpo, neste caso o senhor, dá ao corpo do monstro uma escala, um tamanho compreensível ao nosso mundo visual. Neste excesso, nesta redundância e, em última análise, nesta retórica visual, funda-se também a crença na cientificidade da fotografia. Mesmo que numa fotografia tão notável quanto esta, do indivíduo que se ergue sobre o cachalote, com o seu ponto de vista oblíquo e a deformação perspética daí decorrente, com a tensão das cordas e a rigidez da corrente de ferro, com os arpões espetados e as feridas abertas, a eficácia emocional seja bastante maior do que a eficácia informativa ou científica da imagem. Se as fotografias não são reais, são, no entanto, suficientemente robustas para criar aquilo que Jean-Pierre Rodard, num texto de 1971 na revista Cahiers du Cinéma, chamou efeito de realidade. Isto é, uma analogia com a realidade. Por via dos seus indícios analógicos, dos seus códigos, das suas convenções representativas, a nível da perspectiva, do claro-escuro, para dar dois exemplos, as fotografias despoletam uma equiparação psicológica entre a percepção da representação e a percepção da realidade. Em determinadas condições de eficácia visual e psicológica desta representação, frequentes ao longo destes 600 anos da tal cultura visual moderna que eu falei, o efeito de realidade conduz, como diz Jean-Pierre Rodard, num salto qualitativo, as palavras são dele, a outro efeito mais poderoso, o efeito do real. E o que é o efeito do real? Para Jean-Pierre Rodard, é a atribuição pelo observador às figuras e aos acontecimentos observados e representados na fotografia de uma existência ficcional no espaço da realidade. Por outras palavras, o observador acredita que, embora não sendo real, aquilo que vê pode existir, ter existido ou vir a existir na realidade. O efeito do irreal é, assim, a criação de uma verosímil ilusão de existência para o que é inexistente e, eventualmente, impossível. A fotografia, mais do que representação do existente, é, deste modo, a representação convincente ou a convincente representação do possível, do provável, mas, na minha opinião, não do exato. Quinta e última razão para terminar. Mas as fotografias do cachalote são ainda científicas porque estas frágeis películas físico-químicas sobre lâminas de vidro têm o poder de criar, em toda a sua redução da realidade, a uma versão destituída de profundidade, tridimensionalidade, movimento, tempo, textura e também, neste caso, de cor, uma sábia mistificação de verosimilhança. No nosso repetido e obsessivo inconformismo com a impossibilidade de replicar o mundo, elas são a coisa mais próxima dessa circunstância utópica, a capacidade de o copiar o mundo,
e desse lugar distópico, na minha opinião, o mundo como cópia. Tal significa que, afinal, a exatidão da fotografia é a suprema ficção da modernidade, uma das muitas variantes da sua incessante busca ao longo destes últimos 600 anos de cultura visual ocidental. A crença na exatidão da fotografia constitui oculta, ou substitui oculta, peço desculpa, a sua inexatidão formal, ao mesmo tempo que impede, ou no mínimo, complica e enriquece a sua natureza científica. Deformada e deformante, a imagem fotográfica não só gerou um inconsciente óptico, como lhe chamou Walter Benjamin, mas uma profunda insensibilidade do sujeito moderno para com a inexatidão visual. Nesse sentido, mais do que uma maravilha tecnológica, a apropriação, reprodução ou verosímil representação visual que ela faz do mundo é um notável acontecimento mental. Uma magnânime criação nossa, oferecida às imagens e ao mundo, mas sobretudo a nós próprios. Obrigado. Muito obrigada, Vítor, por esta maravilhosa apresentação que deixa, como é óbvio, muitas questões em aberto e muitas questões para debater. Nós passaríamos já à comunicação do Dr. Fernando Cascais e abriríamos depois o debate e as perguntas à audiência e também aqui alguma mediação entre mim e a Margarida sobre aquilo que o Vítor já falou e aquilo sobre a comunicação que o Dr. Fernando Cascais também vai fazer. Boa tarde, obrigada a todos pela vossa presença e reitero os agradecimentos que a Emília já fez no início e cabe-me a mim apresentar o meu amigo e colega da Universidade Nova de Lisboa, António Fernando Cascais. António Fernando Cascais é professor no Departamento de Ciências da Comunicação desde 1990 e eu destacaria essencialmente no seu trabalho o grande aprofundamento que fez e ensino da obra de Foucault e mais recentemente, nos anos mais recentes, tem-se dedicado essencialmente às questões relacionadas com a comunicação da ciência e a mediação da ciência e dirigiu entre 2010 e 2013 o projeto financiado pela EFCT, a cultura visual da medicina em Portugal. Tem vários livros publicados, para além da organização de números da revista de Comunicação e Linguagens, entre os quais se destacam os livros Indisciplinar a Teoria e Olhares sobre a cultura visual da medicina em Portugal, publicado o ano passado pela Unileia. O Fernando Cascais vai apresentar uma comunicação que não tenho aqui o título. Onde é que está? Aqui, com o título que tem também aí no papel, a fotografia na cultura visual da medicina em Portugal no século XIX, e resta-me voltar a agradecer a sua presença aqui. Muito obrigada e vou dar-lhe a palavra. Está ligado? Sim, eu penso que está ligado. Eu também vou passar para ali para poder ver as imagens. Eu quero agradecer à minha colega Margarida Medeiros pelas amáveis palavras da apresentação e necessariamente à doutora Emília Tavares e ao Museu do Chiado, na pessoa da doutora Emília Tavares, pelo amabilíssimo convite que me dirigiram. Eu vou essencialmente apresentar algumas imagens e comentá-las. O conjunto, a generalidade das imagens que eu vou apresentar são do século XIX e pertencem e resultam de um projeto de investigação de que eu fui investigador responsável e que a minha colega Margarida Medeiros também participou, sobre um projeto financiado pela EFCT sobre a história da cultura visual da medicina em Portugal. Não só no século XIX, mas toda a história da cultura visual da medicina. E
a cultura visual da medicina em Portugal é particularmente rica em fotografia. Em princípio, a grande hipótese que explica isso é a generalização do uso da câmara fotográfica a partir de finais do século XIX. Era uma técnica incomparavelmente mais barata e acessível que a técnica do livro impresso, do grande tratado de anatomia impresso, de que existem belíssimos exemplares a nível internacional, desde o Vesálio, cuja primeira edição se encontra em Portugal, mas eram obras de tal maneira luxuosas que se acredita que até ao século XVIII não eram sequer utilizadas no ensino médico. Não eram sequer utilizadas pelos médicos, eram propriedade dos mecenas, dos príncipes e dos aristocratas que as pagavam para as terem em casa. É o caso das edições do Vesálio que se encontram na Biblioteca Joanina da Universidade de Coimbra, por exemplo. É de facto preciso chegarmos ao século XIX para encontrarmos este médium acessível, e ele torna-se acessível por várias razões que não são apenas económicas. Há uma razão económica, evidentemente. A câmara fotográfica é barata. Era necessário um estúdio, o que significa que aí já há algum financiamento, já há alguma preocupação administrativa por parte das universidades, dos hospitais, o que implica que a razão não seja só económica, seja também outra, uma razão cultural. Ou seja, para se começar a fazer fotografia médica em Portugal, é necessário um determinado espírito científico, é essencialmente um espírito positivista, que em Portugal entrou através sobretudo do Antero de Quental, que influenciou profundamente o ambiente académico em Coimbra e a única escola médica então existente, que se encontrava na Universidade de Coimbra. Acredita-se, há algumas afirmações que eu vou fazer que são sobretudo hipóteses, estão em parte provadas, mas carecem de mais demonstração ainda, a começar pela primeira, que é a ideia que a fotografia foi introduzida na ciência e particularmente na medicina portuguesa na década de 1850, mas era uma prática absolutamente excepcional. Ela não se generaliza antes da década de últimos anos mesmo de 1870 e sobretudo a partir da década de 1880. O século XX, o início do século XX e sobretudo o período republicano em Portugal são particularmente fecundos, são particularmente propícios para a fotografia médica e as grandes coleções vêm daí. Antes de 1880 elas escasseiam, e mesmo entre 1880 e 1900 continuam a ser escassas. Um dos introdutores espero que se veja bem, a qualidade nem sempre algumas destas fotos, desta imagem não estão trabalhadas e a qualidade também se ressente da época. Muitas vezes os originais que existem, quando foram digitalizados, já se encontravam bastante deteriorados. Sabe-se que um dos introdutores da prática sistemática, agora sim sistemática, da fotografia na medicina portuguesa foi o célebre Mei Figueira, Carlos Miguel Augusto Mei Figueira, que viveu entre 1829 e 1913, que é um dos introdutores também da microfotografia. Uma das primeiras, já lá vamos, uma das primeiras imagens é esta, que é uma imagem de um resto cadavérico, de um produto de autópsia, de um hermafrodita, de que aqui se mostram, vê-se mal, a duplicidade dos órgãos sexuais. Não é por acaso que se trata de um indivíduo nestas condições. Tenho também por hipótese baseada na observação sistemática, na recolha de espécimes, daquilo que nós podemos
daquilo a que podemos ter acesso no decurso do projeto de investigação, que uma das bases, estranhamente, mas é verdade, uma das bases da fotografia médica tem que ver com a tradição, uma tradição que remonta aos cabinets de curiosité, ou seja, os médicos eram especialmente voyeurs, a fotografia médica especialmente voyeurista e fotografava muitas curiosidades que nós percebemos tinham uma justificação clínica, tinham uma justificação científica, mas também podemos perceber a este século de distância que há mais qualquer coisa. E essa mais qualquer coisa é a transmissão de um certo voyeurismo até mórbido, das coleções pré-científicas de imagens de espécimes, que depois a fotografia médica vem reproduzir. Ou seja, fotografavam-se as deformidades, as curiosidades, as coisas excepcionais. Muitas vezes também aquilo que se chamavam, e com razão, tanto pela medicina como pela cultura popular, os monstros, as monstruosidades. Um dos grandes objetos da curiosidade médica, por mais estranho que possa parecer, eram aquilo que nós hoje chamamos os freaks, os monstros de feira. Eram sistematicamente fotografados e vamos ver. É uma das origens da fotografia médica. E que aqui, evidentemente, na minha opinião, revela qualquer coisa que vem de muito antes. Que vem pelo menos desde o Renascimento. Esta é uma das primeiras fotografias que se sabe terem sido feitas. Uma das outras áreas que o Mei Figueira vulgarizou foi a microfotografia, o que significa que na microfotografia há ao mesmo tempo a exploração da técnica fotográfica e da generalização do uso do microscópio. A microfotografia também nos remete para outra coisa. Não é da forma mais clara, há outras coisas que remetem de forma mais clara para um determinado fenómeno, mas ele não deixa de remeter, que é um fenómeno extremamente interessante e que também é uma das grandes justificações, muitas vezes explícita, mas o mais das vezes implícita, que é uma crença científica e médica na objetividade absoluta da técnica fotográfica. Sem essa crença na objetividade absoluta da técnica fotográfica, ou seja, a fotografia para os homens do século XIX, princípio do século XX, mostra o real sem resto, tal como ele é, sem esta crença, sem deformidades, sem alterações, a fotografia é inteiramente objetiva. Sem esta crença não se podia compreender como e porquê se faz tanta fotografia científica a partir do final do século XIX. E é uma tese que dará pano para mangas e que justifica boa parte dos espécimes que vamos ver. Ora bem, uma das primeiras fotografias que é ainda da década de 1850, da tal época em que a fotografia médica é excepcional, é precisamente a fotografia da curiosidade. A fotografia de um rapaz que tinha, na altura em que foi fotografado, 13 anos, que era exibido a troco de dinheiro em Lisboa e que foi descoberto por essa razão pelos médicos que decidiram fotografar. Este tipo de deformidade, que é uma deformidade extrema e muito grave, porque aqui ele tinha 13 anos, mas uma pessoa com este tipo de deformidade tem deficiências orgânicas muito sérias que impedem a sobrevivência a partir de uma certa idade. Hoje é possível. Uma pessoa com estas características provavelmente vai ter uma insuficiência renal fatal quando chega à idade adulta, e naquela altura, por isso é que ele tem 13 anos, ainda está vivo, e uma das razões porque se queria captar também estas imagens destas pessoas é porque elas não duravam muito. Era preciso arranjar imagens enquanto elas estivessem cá para ser vistas.
nós encontramos este tipo de espetáculo, onde este rapazinho foi fotografado, em Portugal até à década de 1970, e que eu próprio pude testemunhar. Toda a gente se lembra, por exemplo, do célebre gigante de Moçambique, que era exibido nos circos e nas feiras até meados da década de 70, e que é o último herdeiro deste tipo de espetáculo, do freak show, que a fotografia médica começou por registar. Neste caso, de facto é fotografia médica, mas nós podemos perguntar que interesse clínico é que tem este tipo de fotografia. Nesta altura não tinha. Na década de 1880 já deformidades deste tipo, monstruosidades, que eram como eram chamadas, são sistematicamente fotografados no próprio hospital, na própria consulta. E aí a justificação clínica parece mais clara. A justificação clínica que passa muito, não pela terapêutica, mas sobretudo pelo diagnóstico. Eram os casos espetaculares, aquilo que muitas vezes os médicos também chamavam os casos bonitos, as deformidades mais extremas, os sintomas mais espetaculares e que se deviam também ao facto da ausência de terapêutica, o que significa que podiam ser essas deformidades mais espetaculares, esses sintomas mais espetaculares, podiam ser registados porque as pessoas, porque sem terapêutica se podia ver no indivíduo a história natural inteira da doença até à morte. Hoje as pessoas recorrem ao hospital muito antes disso, o que significa que uma das coisas que se diz, que é vulgar dizer nas escolas médicas, é que para se mostrar os sintomas mais graves dos últimos estados de determinadas doenças é preciso ir a este tipo de fotografia, porque agora as pessoas já não chegam ao hospital neste estado. Portanto, a fotografia da monstruosidade é uma das bases da fotografia médica ou das grandes deformidades. Esta deformidade chama-se a macroglossia congénita, ou seja, uma hipertrofia da língua, que foi registada em 1878. A ideia que eu tenho é que esta fotografia foi imensamente reproduzida, porque, embora se encontrem muitas imagens até na internet, muitas imagens estas precisamente eu encontrei-as, são cópias que fazem parte do espólio do Hospital Miguel Bombarda. E existem noutros espólios, o que significa que isto era para ser visto. As pessoas mais ligadas à fotografia e que, evidentemente, que não é a minha área propriamente dita, também podem esclarecer que um dos suportes era o postal. A fotografia assumia a forma de postal ilustrado. É muito estranho nós encontrarmos, às vezes, por exemplo, fotografias de graves deformidades de bebés em postaizinhos, como se fossem lembranças para a família, lembranças para os amigos, como se faz com os casamentos e com os batizados. Era muito vulgar e este está precisamente neste tipo de suporte. São os cartõezinhos, são postais, tem praticamente o aspecto postal ilustrado. Também aqui começa-se a fazer, eu vou se calhar acelerar um bocadinho, começa-se também a ver uma outra coisa. A fotografia médica também tinha, do ponto de vista médico, tinha um imenso valor para ilustrar a terapêutica, o sucesso da terapêutica. E aqui, claramente, começa a ilustrar-se o sucesso da cirurgia. Ou então a técnica cirúrgica ou a deformidade orgânica resolvida pela cirurgia, que é o caso de um tumor do útero, se não me engano. Outra grande área que nos remete para outras questões é a fotografia psiquiátrica, em que nós diríamos que a lesão, uma doença da alma, uma doença do espírito, não tem lesões visíveis.
Ora bem, esta fotografia é uma rara fotografia de 1899 e quem já visitou o atual museu do Hospital Miguel Bombarda vê lá uma reprodução desta fotografia à entrada do pavilhão de segurança e que justamente mostra o pavilhão de segurança, o pavilhão panóptico, em 1899, poucos anos depois de ter sido construído, quando ainda tinha uma torre central, uma torre de vigia que foi rapidamente demolida. No início do século XX ela já não existe, não se sabe quando é que foi demolida nem porquê. Em princípio serviria de vigilância, mas pouco teria sido utilizada. E mostra-nos uma outra coisa, ilustra a vida cotidiana do hospital, ilustra ainda duas coisas. Ilustra o aspecto que teriam os doentes inimputáveis. Os doentes inimputáveis eram o que iam parar ao pavilhão de segurança, eram normalmente os assassinos loucos que não podiam ser detidos, que as penitenciárias, nomeadamente a penitenciária de Lisboa, onde até então eram detidos, não tinha condições para albergar. O pavilhão de segurança foi construído para isto. Ilustra-se, portanto, a vida cotidiana dessas pessoas e o meio de contenção. Eles não estão de braços cruzados, estão tolhidos por camisas de força. Aqui há qualquer coisa que se introduz na fotografia médica que não é uma questão clínica. É uma questão documental. A documentação do modus vivendi de uma instituição. E isso acontecia maiormente nos hospitais psiquiátricos. O hospital psiquiátrico era um espaço não só de contenção, mas um espaço terapêutico em si mesmo, e tratava-se de registar a vida cotidiana em que decorria a terapêutica quando era possível ou quando não era possível a contenção. Portanto, esta fotografia inaugura um longo caudal de fotografias deste género e aqui não temos uma fotografia porque eu não as encontrei, sei que existem, lamento, mas aqui ponho outra hipótese, que é o modelo para a fotografia psiquiátrica, de que vamos ver já bastantes exemplos. O modelo para se fazer, e fez-se muita fotografia de doentes mentais em Portugal, terá sido, na minha opinião, terá sido um estudo do Miguel Bombarda sobre o fenómeno da microcefalia. É um fenómeno hereditário e a pessoa com microcefalia mais estudada e mais retratada foi a célebre microcéfala bem-vinda, que foi estudada em vida, foi estudada depois de morta, foi autopsiada, o crânio foi estudado, os ossos foram estudados e o primeiro estudo data de 1877, ela continua a ser estudada até 1894 e, na minha opinião, ela e os outros microcéfalos internados nos últimos anos do século XIX e início do século XX no Hospital Miguel Bombarda foram um modelo de toda a fotografia psiquiátrica que vamos ver a seguir. Aqui tratava-se de... continuamos com a fotografia psiquiátrica e que se repete em várias obras de Miguel Bombarda, não é só nesta, e a grande razão para este tipo de fotografia é o retrato do estigma, ou seja, a deformidade que, segundo as teorias da degenerescência que basearam a psiquiatria positivista de finais do século XIX e início do século XX na Europa e, sobretudo, em Portugal, caso de Miguel Bombarda, de Júlio de Matos e que ainda influenciou Sobral-Cid, considerava-se que a loucura, o crime, todo o comportamento desviante, o alcoolismo, a promiscuidade, a prostituição, eram sinais de degenerescência biológica, naquele tempo poderia-se dizer, inclusive, de degenerescência racial, e que era notória no estigma. E a fotografia, acreditava-se que o estigma
da loucura, do desvio, do comportamento normal, transpareciam na fotografia. A fotografia tinha a capacidade de retratar isto, enquanto instrumento técnico, tinha a capacidade de retratar o estigma, de dar a ver, de visualizar o estigma, uma capacidade superior ao olho humano tolhido por condicionalismos corpóreos. E os estigmas podiam ser o hirsutismo, isto é uma mulher, é Manuela. No caso da loucura, no caso das mulheres, um dos estigmas era o hirsutismo, o excesso de pelos faciais. Outro estigma eram o estigma podia ser uma deformidade física evidente, um aleijão, digamos assim, mas podia ser o hirsutismo e podia ser uma postura rígida ou um comportamento automático, que é o caso da fotografia da vossa direita. E cá temos dos doentes mentais mais fotografados são precisamente os microcéfalos, de que a bem-vinda teria sido o grande modelo, e no caso dos microcéfalos há todos os estigmas. Há o estigma da deformidade física, microcéfalo, cérebro pequeno, o estigma do atraso mental, que se notava nos comportamentos estereotipados, e que se nota aqui, nota-se claramente, é isto que a fotografia pretende retratar. Cá está a fotografia do hospital, no caso do Hospital Miguel Bombarda, inicialmente sabe-se que recolhia, e está aqui a prova, aos serviços de um estudo fotográfico, que entretanto desapareceu, que existia na Rua da Palma. Mais tarde, nas décadas de 20 e 30, a fotografia já era feita dentro do hospital, mas nas primeiras décadas, além do recurso ao estudo fotográfico, sabe-se também que se fez fotografia. Eu não tenho muito bem a certeza se terá sido na própria instalação do Miguel Bombarda, se terá sido no Hospital de São José. O Hospital de São José, o Hospital Miguel Bombarda, era um anexo do Hospital de São José, o Hospital Real de São José, o que significa que estamos antes de 1908, e eu consigo determinar que estas fotografias que estamos agora a ver e as seguintes são fotografias encomendadas, orientadas pelo próprio Miguel Bombarda enquanto foi diretor do hospital, e que visam ilustrar precisamente os estigmas das teorias da nascença que explicavam a loucura. São fotografias que fazem parte do riquíssimo, inestimável espólio do hospital. Cá temos a fotografia, parece-nos meramente identificativa, não é, mas um médico conseguia ver, um psiquiatra conseguia ver aqui estigmas que nós hoje temos dificuldade em notar. Os próprios médicos hoje, diz-me o doutor França Jardim, que autorizou a recolha destes espécimes, que quando era jovem psiquiatra entrou no Júlio de Matos nos anos 60, ainda assistiu, ainda testemunhou doentes a serem fotografados, mas já era uma prática excepcional. Hoje isto não faz sentido nem para nós, nem para os médicos. Naquele tempo fazia todo o sentido. E, claramente, os estigmas podem ser muito claramente físicos, e aqui temos estigmas físicos, mas reparem, a magreza e a postura rígida não são apenas indício de uma determinada pertença social, cultural ou económica, são estigma patológico em si mesmo que a fotografia visa retratar. Os comportamentos estereotipados, os histrionismos, as histerias, a sugestibilidade, e entramos aqui noutro terreno, para adiantarmos, o cruzamento entre a criminologia e a psiquiatria, que encontramos já na imagem do pavilhão de segurança. Os detidos são ao mesmo tempo criminosos e doentes mentais, e com os criminosos internados nós entramos claramente no domínio da medicina legal e da psiquiatria forense. A medicina
cruza-se com a criminologia no domínio da medicina legal e da psiquiatria forense, e é precisamente neste cruzamento que surge outra coisa que é extremamente importante, foi importantíssima, foi fundamental para a criminologia em Portugal, para o direito português, mas também para a medicina legal e para a psiquiatria forense, que foi a recepção das técnicas de Bertillon, as técnicas da imagem identificatória, que todos conhecemos. Simplesmente o Bertillon, isto é uma fotografia que retrata o álbum, que se refere ao álbum da exposição do Bertillon na Exposição Mundial de Chicago em 1993, e que registra as técnicas do Bertillonage, nomeadamente estas duas câmaras. A câmara para a fotografia identificativa, que normalmente estamos habituados a atribuir ao Bertillon, mas não era só essa fotografia que era feita, era também a fotografia do local do crime e do cadáver, do corpo de delito. Tudo isto, esta fotografia, evidentemente, não faz parte da história da cultura visual da medicina portuguesa, é para ilustrar a técnica que foi recebida em Portugal, e aqui vemos fotografias do Instituto de Medicina Legal de Coimbra que me parece não estão datadas, parece-me já são do início do século XX, e que mostram que até o Bertillonage foi amplamente, há muitas provas, mas estas mostram muito claramente que o Bertillonage foi recebido em Portugal, não só como técnica identificativa, técnica que está na origem da fotografia do bilhete de identidade, mas o Bertillonage foi também recebido na outra parte, que é a fotografia, a câmara fotográfica que serve para registar os locais de crime, os corpos de delito. Finalmente, além da fotografia do estigma, uma das grandes áreas da fotografia médica e da cultura da fotografia na história da cultura visual da medicina são as lesões dermatológicas, as doenças de pele ou as doenças que têm manifestações dermatológicas espetaculares, exemplo, por exemplo, da lepra, que há fotografia no século XIX, mas que eu não pude recolher, teria de copiar de outras pessoas que não quis fazer isso. Estas são fotografias que se encontram, que fazem parte do espólio, que infelizmente está em gavetas fechadas, do Instituto de Anatomia Patológica da Faculdade de Medicina, da antiga Faculdade de Medicina de Coimbra, está no antigo edifício. E porque é que as lesões dermatológicas são tão importantes? Não é só por serem espetaculares, aqui há outra questão. Uma das razões porque se acreditava na objetividade, na imparcialidade, na neutralidade da imagem fotográfica é que se pensava que a imagem fotográfica podia restituir uma imagem verdadeira na medida em que era destituída da retórica própria da narrativa. Ou seja, como é que nós descrevemos lesões tão espetaculares como estas? Podemos fazer um relato, mas para que fazer um relato enganoso, ambíguo, em termos ambíguos, quando temos a imagem das coisas tal como elas são? É uma das crenças. Por isso é que isto são imagens, tanto quanto eu sei, da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, e que, mais uma vez, retratam as deformidades de uma maneira incomparavelmente superior ao que seria a retórica própria de um relato palavroso. Finalmente, uma das áreas em que a fotografia também se desenvolve e se cruza, porque é recebida ao mesmo tempo, é a radiologia. Estas imagens devo-as aos bons ofícios da minha colega Margarida Medeiros, que as recolheu na coleção da Academia das Ciências, é a célebre coleção Bobono. E pronto, vou terminar, que já estou muito longo. Há só uma questão. Eu tenho várias imagens do século XX que, na minha opinião, são das imagens que melhor retratam esta ideia da fotografia como objetividade absoluta, porque não é retórica. Um dos fenómenos, que é um fenómeno da fase terminal do tétano, que hoje é rara,
mas que até aos anos 60 era muito vulgar, é esta contratura muscular chamada o opistótono. Eu tenho imagens do século XX, como a exposição é do século XIX, não encontrei do século XIX, não trouxe do século XX. É das imagens que melhor ilustram. Nós temos fotografia portuguesa de opistótonos, nomeadamente, por exemplo, do professor Egas Muniz, e que é, na minha opinião, a imagem que, de forma mais clássica, mais emblemática, retrata esta ideia que a fotografia mostra a realidade tal como ela é, do ponto de vista do médico, porque é desprovida de retórica. Como é que isto se escreve em palavras que são necessariamente excessivas, são necessariamente ambíguas? A fotografia para o médico era objetividade absoluta porque, nomeadamente, mostrava coisas como estas. O opistótono é, para mim, o grande exemplo de que marca esta ideia da preferência pela fotografia como alternativa ao relato de palavras. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Fernando Cascais, pela sua comunicação também, que suscitou, se é certo, com certeza muitas questões e muitas reflexões que se cruzam certamente com algumas das questões que o Vítor também enunciou. Eu, se calhar, começava por fazer aqui ou colocar já algumas questões que surgiram, portanto, no âmbito da primeira comunicação, da comunicação do Vítor Reis, e perguntava-lhe, nesta interessante analogia e nesta interessante reflexão que o Vítor faz sobre esta importância da veracidade e do caráter verista da fotografia, do caráter, portanto, à partida objetivo e imparcial da imagem, se o Afonso Chaves, e estamos perante um fotógrafo que utilizou sempre a estereoscopia, portanto, que fez, portanto, como base de todo o seu trabalho, a fotografia estereoscópica, que tinha características de tridimensionalidade, isto é, que remetiam para uma visão não bidimensional da realidade, mas para uma visão, para uma percepção tridimensional da realidade. Se consideras que esta utilização por parte do Afonso Chaves da fotografia estereoscópica em particular e deste uso tão intensivo e tão incisivo desse tipo de imagem, estaria por trás disso esta tentativa precisamente de reproduzir ou de percepcionar de forma mais credível essa mesma realidade, ou se achas que isto é um perfeito disparate e que não há relação, ou que na sua intenção, portanto, por trás da sua intenção científica não existia esta relação com o processo fotográfico que ele utilizou? Bom, em primeiro lugar, o Fernando fez-me, quando começou a intervenção dele, fez-me perceber que eu tinha sido muito mal educado e que agradecia a vossa presença, das pessoas que estão a assistir, e não a vossa que convidaram e não a do museu. Emília, pois, essa é uma excelente questão. Eu não tenho absoluta certeza. Acho que sim, que em princípio a paixão dele, a obsessão dele pela estereoscopia, que é mensurável, estas imagens que eu vos mostrei fazem parte de um lote ínfimo no claro. todo, ou seja, um lote de imagens que não são estereoscópicas, são algumas centenas, poucas centenas, entre as 7.000 e tal, conhecidas, há mais, e identificadas e inventariadas, mas uma das coisas que eu acho fascinante, e sim, portanto, continuando de forma clara e objetiva a responder à tua pergunta, acho que sim. Ele é uma personagem relativamente enigmática porque pouco ou nada escreve sobre o ato de fotografar. E está sempre a fotografar. Uhum. Pronto. E, portanto, ele fica para a história como um cientista ou um naturalista, como então se dizia, e como já não existe, ou seja, que não tem especialidade nenhuma, mas se fala de tudo um pouco, ou se trata de tudo um pouco, mas está constantemente a fotografar. E, ao mesmo tempo, há um mutismo dele. Ele não nos diz nada sobre porque é que fotografa, o que é que gosta. E, portanto, temos de ser nós a intuir. A partir daí,
e porque não somos neutros, a partir daí estamos no território da pura interpretação. Eu acho que sim. Eu acho que, para ele, a estereoscopia tinha essa sobredimensão de verosimilhança. Ou seja, não é apenas a produção credível de um espaço e a produção credível de uma natureza tridimensional das coisas. É o facto disso envolver uma imersão num mundo virtual, que é o grande sonho desde a invenção da perspectiva, e isso envolver uma entrega, aquilo que eu habitualmente chamo um rapto da realidade, não é? O indivíduo está e não está na realidade quando está mergulhado naquele mundo, e de facto olhar uma fotografia tridimensional, uma fotografia estereoscópica, peço desculpa, através de um visor próprio, implica retirar do nosso campo visual o mundo real. Claro. Não há outra maneira. Portanto, é preciso espreitar, é preciso ficarmos imersos. Mas ao mesmo tempo, e por isso é que eu chamei ao projeto a imagem paradoxal, há uma notória paradoxalidade nas imagens. O sistema que ele usava, o Verrascope, ajuda, mas todos mais ou menos criavam esse fenómeno, que é um fenómeno de irrealidade. Ou seja, há qualquer coisa de profundamente cenográfico. Teatral. Porque não é só o facto daquilo ao mesmo tempo ser espacial, as pessoas e coisas tridimensionais e nada se mover. Não é só isso. É que há uma deformação. Sim. Não é? Há uma deformação óptica. E no caso do sistema Verrascope, que ele usou sempre sem exceção, e isso é outra característica muito curiosa e rara na época, o sistema Verrascope, mais do que outros sistemas, por exemplo, produz uma deformação na tridimensionalidade do indivíduo, das pessoas, que ficam menos credíveis face ao espaço em que estão inseridas. Portanto, tem sempre um ar um bocadinho cenográfico, no sentido em que não parecem de cartão, mas estão lá perto. E portanto, ele, como pessoa inteligente, perspicaz, observadora, tinha que ter consciência disso. Agora sim, penso que esse acréscimo de verosimilhança era importante. Mas eu acho, mas isto é uma opinião muito própria. Eu acho que a ficção ali não funciona muito, e portanto o que acaba por funcionar é o efeito de entretenimento. De maravilha. De maravilha. Há um impacto psicológico e emocional na estereoscopia que se sobrepõe a tudo o resto. Para nós hoje isso pode ser difícil de compreender ou não tanto, agora que o cinema 3D ressuscitou, e ressuscitou a maravilha da estereoscopia, conseguimos perceber que de facto ou seja, o fenómeno perceptivo daqui a 10 anos muito ou daqui a 15 idêntico, anos, claro. nós vamos rever o Avatar e vamos ver sobretudo os defeitos. Exatamente. Que agora ao qual agora fomos completamente cegos. Portanto, é essa inexatidão de que eu falava há bocado, essa cegueira para a inexatidão de que eu falava há bocado. Agora, e só é possível ver à distância temporal? Eu acho que não, que em alguns casos é possível ver logo. Há uma dimensão espetacular que eu acho que lhe interessava. E aí estamos no outro campo da fascinação. Exatamente. Sim, é por isso que há um certo paradoxo, porque ele era um naturalista também. Porque ele é um naturalista e porque quer objetividade, mas afinal, quando exatamente. representa, já não quero tanta objetividade como isso, não é? E em tudo aquilo que ele nos deixou, tudo aquilo que não são os diários ou as cartas, por exemplo, aquilo que é o trabalho dele assumidamente científico, é de uma exatidão, de uma precisão, portanto, são anotações de horas, de valores medidos pelas várias máquinas que ele usa, seja temperatura, seja pressão, seja o que for, em qualquer campo em que ele trabalha. E é de uma precisão absoluta e não há, de facto, descrição, não há ficção. Mas, quando ele usa sistematicamente, recorre a séries de fotografias, é impossível não pensarmos em narrativa. Claro. Não é? E não há narrativa sem ficção, na minha opinião. Sem o conceito mais... Pois, não há imagem sem imaginação, não é? Diz? Não há imagem sem imaginação, Não há imagem como sem disse imaginação. o Didio Romano. Sim.
Eu perguntava aqui, não sei se alguém quiser colocar uma questão, estejam à vontade, põem o braço no ar, que nós viramos para aí, não é? Mas queria só perguntar aqui uma coisa ao Fernando Cascais, que estavas a falar sobre o catálogo de horrores, não é? Com aquele homem que nasce sem braços nem pernas, enfim. Eu lembro-me que, por exemplo, havia uma revista que era a Revue Photographique des Hôpitaux de Paris, que era só monstros. Uma das coisas que eu me pergunto é se, além dessa questão de mostrar os horrores, a fotografia aí não teve também essa fotografia médica, que no fundo acabava por sair cá para fora nessas revistas e não era apenas privada dos circuitos médicos. Depois também, se calhar, era partilhada socialmente, não é? Se não tinha também uma função normalizadora e banalizadora. Quando digo normalizador, quer mesmo dizer isso, tornar as coisas banais, numa época em que, de alguma forma, não sei, tu percebes bastante disso, sobretudo sobre as questões dos encerramentos Foucaultianos, não é? Numa época em que essa questão de criar um muro, não é? E encerrar as pessoas e escondê-las, se calhar já não era tão pacífica, não é? E se calhar era preciso que as pessoas se habituassem a vê-las. E a fotografia não terá tido aí, essa fotografia médica não terá também tido essa função de vulgarizar a imagem do horror? A medicina podia eventualmente ter essa intenção como subproduto do registro fotográfico. Agora, o que era invocado, eu procurei, evidentemente, a fundamentação destas imagens, porque é que elas se faziam, porque é que há muita, por exemplo, há reflexão sobre a técnica da imagem, sobre a câmara, depois sobre a cronofotografia, mas encontrar reflexões dos médicos que expliquem exatamente porque é que a gente faz isto é muito difícil. Não, eu até hoje não encontrei um único texto que seja absolutamente claro e definitivo sobre isto. Nós percebemos que a ideia, por exemplo, do estigma é muito clara para eles. E depois, como se justapõem na mesma obra longos parágrafos sobre o estigma e fotografias, nós percebemos que há uma relação que era óbvia para eles, mas que não é verbalizada, que não é consciencializada por eles, mas eles não o afirmam. Nós hoje perguntaríamos imediatamente, explique o que é que queria com isto. Agora, aparecem algumas justificações. Não era mesmo banalizá-lo aos olhos do público. Eles diziam, uma das coisas com que o Pinel, o célebre psiquiatra que libertou os loucos de Bicêtre, uma das coisas que ele fez também, que se considera que ele fez também, foi lançar as bases de uma nova maneira de ver os loucos. E uma das coisas que ele proibiu foi as visitas dominicais pagas aos hospitais psiquiátricos para ver os loucos. As famílias levavam as criancinhas e aquilo era como ir ao jardim zoológico. Atenção que a prática por exemplo, da exibição de espécimes coloniais, de indígenas nas exposições coloniais, permaneceu até a Segunda Guerra Mundial, em Portugal, na Bélgica e na Europa. Os psiquiatras no século XIX tiveram o cuidado de, pelo menos, invocaram a preocupação ética e humanitária de subtrair os loucos a uma justiça que não devia persegui-los porque eles eram imputáveis, de os subtrair também à curiosidade da população. Agora, isto invoca muito claramente, agora, a maneira como eles acabam por retratar estas fotografias eram feitas sobretudo para dentro. Quando nós temos, o caso que eu dei era uma fotografia de uma pessoa que era exibida em público, mas depois a fotografia de facto foi divulgada. Mas quando ela começa a ser feita sistematicamente, ela é feita para dentro. Estão nos espólios dos hospitais
E quando começaram a ser feitas dentro do hospital, começou a pesar sobre elas um interdito com que eu ainda me deparo, que é a invocação da reserva ao fim da reserva de intimidade, ao fim deste século, claro. que dizem que ainda não prescreveu. Por isso, as razões da imagem, parece-me que há sempre uma ambiguidade muito constitutiva nas razões pelas quais se faz a imagem. Nós encontramos, no Miguel Bombarda, nós encontramos 2 grandes conjuntos de fotografia científica. Há vários conjuntos documentais, há 2 grandes conjuntos de fotografia científica, feitas para fotografar o estigma, nomeadamente. O primeiro conjunto, que é claramente do Miguel Bombarda, e o segundo, que é do Sobralcide, quando o Sobralcide era diretor. E as fotografias são dos anos 20 e 30. E continua a haver uma exigência de reserva que me é feita. Quer dizer, eu, por exemplo, eu posso mostrar isto em maneira efêmera, mas continua a haver uma censura explícita a que eu faça de forma permanente. Embora legalmente já não é suportada legalmente. Mas há uma coisa que certamente tu também te tens deparado, é que na fotografia não psiquiátrica, aqueles exemplos que mostraste aqui das doenças de pele, outras coisas, também teria a função em termos de comunicação de resultados. Por exemplo, na exposição do século XIX ali do Chiado, estão as fotografias do Urbino de Freitas, que têm o antes e o depois. Sim. Que provavelmente poderão ter sido até manipuladas, sim, porque supostamente os tratamentos da lepra não eram assim tão eficazes, ao que parece outros relatos. E, portanto, é possível que ele até manipulasse as fotografias e que o depois não seja um verdadeiro depois. Isso pode acontecer. Mas serviu para ele comunicar e publicar, não é, fotografias sobre os progressos. Sim, para testemunhar um resultado científico. Portanto, inventar o resultado científico. Só também em relação a todas as imagens que nós vimos e toda a relação da fotografia científica é, na verdade, através do exterior do corpo. É através também, constrói-se muito através da aparência, portanto, através do que são os sinais exteriores da fisicalidade, portanto, e da pessoa. Não existe portanto, não é, supostamente não seria comum, mas não existe nenhum indício de que haveria também a fotografia no sentido mais autopsial, portanto, passo o termo, no sentido da própria autópsia do interior do corpo, de documentar, de facto, o interior do corpo e não só estes sinais exteriores de doença, de demência e destas patologias. Não, havia sem dúvida. Agora, os espécimes que eu tenho, o arquivo que eu tenho, diz respeito sobretudo, é o problema diz respeito sobretudo ao século XX. Não escolhi deliberadamente imagens do Mas no século XIX não é frequente, é raro. O século XIX é mais raro, até porque isso implicava ter câmara fotográfica em permanência no hospital. Claro. E no sítio, no local da autópsia ou no local da intervenção cirúrgica. Enquanto, por exemplo, uma pessoa viva podia ir até ao estúdio ou podia vir fotógrafo. Sim, havia questões práticas. Agora, há inclusivamente uma série de fotografia, posso dar este exemplo muito rápido, da medicina legal, a ilustração da técnica da autópsia pelo Azevedo Neves, que foi diretor do Instituto de Medicina Legal. Nós encontrei as fotografias originais no Instituto, que ainda lá estão. Encontrei depois a reprodução dessas fotografias em livro impresso, e a técnica na época era uma técnica muito eficiente e deformava e diluía consideravelmente a imagem fotográfica, o que levou a um terceiro registro, que é o desenho a partir da fotografia. E nós encontramos estas 3 séries num caso muito especial, um tratado da técnica da autópsia do Azevedo Neves, que ilustra a maneira de extrair um cérebro de um cadáver. E isso encontramos sobretudo nos tratados de anatomia com efeitos pedagógicos. Encontramos também algumas fotografias numa coleção absolutamente fabulosa, mas é sobretudo desenhos, que são os livros de autópsia do Instituto de Medicina Legal
feitos pelo Dr. Silva Amado nos últimos anos do século XIX e início do século XX, em que a fotografia é sistematicamente de cadáveres. Claro. Não sei se existem questões. Há por aí um microfone. Talvez não. Obrigada. Mas ouve-se melhor. Boa tarde. Muito obrigada, gostei muito, cheguei um bocadinho atrasada, mas gostei muito daquilo que vi e queria só, é um comentário, pergunta, talvez a fotografia tenha permitido também anular um pouco o possível bias que pudesse haver, porque a verdade é que por muito, ou seja, duas pessoas ao observar o mesmo objeto, supondo que se tratava de objetos, não é? São pessoas, mas pode descrevê-lo de maneiras diferentes. E também duas pessoas, ao lerem a mesma descrição, podem imaginá-la de maneiras diferentes. É o que acontece com o livro, que lido por duas pessoas, quanto maior for a amostra, mais possibilidades temos de que cada leitor imagine cenários diferentes. E julgo que nesse sentido a fotografia tenha tido a importância de mostrar aquilo que era sem o tal bias. Não estou a lembrar da palavra em português, peço desculpa. Não sei se querem comentar. Sim, sem dúvida. Eu venho da pintura, venho da imagem e estou diretamente ligado à imagem a esse nível. E sempre me espantei com, ainda hoje, eu acho que é um dos grandes mitos, não só modernos, mas contemporâneos, que é a crença na objetividade da imagem. E sempre me admirou o quanto nós acreditamos nas imagens. Claro que há razões para isso, E a imagem fotográfica é um desses Também há casos. muitos enganos. Mas há muitos enganos. Há tantos enganos. Aliás, o Fernando disse uma coisa que eu achei muito interessante, e que na minha opinião também é muito verdadeira, ao falar na crença, na objetividade da fotografia, que marca muito o século XIX. De facto, essa crença tem raízes anteriores na cultura visual ocidental e no modo como a imagem nessa cultura visual ocidental, em termos, no tal sentido moderno, do Renascimento em diante, é sempre fruto, em partes desiguais ao longo dos 600 anos, mas de um cruzamento entre arte, ciência e tecnologia. Isso, desde o Renascimento, é muito marcante da cultura visual ocidental e, portanto o fascínio com a ideia da objetividade, de que em última análise poderemos ter uma máquina completamente capaz de representar o mundo tal como ele é absolutamente marcante da nossa cultura. E nós estamos sempre à procura dessa máquina e dessas imagens. Pronto. Agora, há uma coisa muito curiosa, já não lembro quem é que dizia, peço desculpa de não me lembrar, que chamava a atenção um dos grandes autores nesta área, para que, acho que não era o Elkins, mas pronto, peço desculpa, que não há livros tão ilustrados quanto os livros científicos, o que à partida parece ser assim uma coisa bizarra, se pensarmos bem. Nós é que nos habituamos, basta olhar para os nossos livros escolares ao longo do nosso percurso escolar. E se repararmos também, a esmagadora maioria das imagens não são fotografias, são desenhos. Ou seja, 200 anos depois... Na nossa época eram mais desenhos. Mas ainda é. Ou seja, 200 anos depois, e não é por acaso que a chamada ilustração científica, sim. continua pujante, num certo patamar, é que de facto no desenho é possível selecionar e conduzir muito mais, conduzir melhor o olhar. A fotografia tem de facto esse problema, tem ao mesmo tempo informação a menos, porque aquilo não corresponde ao real.
não é? É destituído de profundidade, mesmo a estereoscopia é uma falsa profundidade, é destituída de profundidade, é destituída de detalhe, textura, muitas vezes não é de detalhe. tátil, não tem cheiro, não tem sabor, quer dizer, só uma cultura muito particular é que pode considerar que tudo isto podemos dar de barato que isto não é importante no mundo real. Portanto, é esta redução do mundo à sua visualidade, isto é, as coisas não terem cheiro, aceitarmos algo como igual ao mundo, mas não tem cheiro, está bem, não há problema. Ok, não tem sabor, ou tem um sabor que não corresponde a ele, também não há problema. Nem tinha cor, né? Durante imenso tempo não teve cor. Essa é uma cultura muito particular que é a nossa, nós é que vivemos dentro dela. Agora, o que eu queria chamar a atenção é que mesmo na idade contemporânea o desenho continua a abundar na ilustração científica. Isso era de facto um debate do século XIX sobre que o desenho na ciência explicava muito melhor do que a fotografia. Exatamente. Até porque a impressão, inicialmente, é má. Por isso é que os livros escolares hoje têm mais fotografia, apesar de tudo, porque a impressão e a fotografia é de muito melhor qualidade. Sim. Apesar de teres razão, continua o esquema e o desenho o diagrama e o desenho serem... Mas só para terminar, eu acho que há esta ambiguidade que a mim me fascina imenso na fotografia, que é ela ao mesmo tempo ter informação a menos e informação a mais. E o modo como nós lidamos, ou vamos lidando com isto, é muito variável. Mas que também está muito relacionada com a própria evolução tecnológica da fotografia. Portanto, sim, claro. Acho que isso, e nesta exposição, isso é, em qualquer exposição do século XIX, de fotografia do século XIX, isso é muito patente. Que é também uma verdade, é que o modo como estamos a ver aquelas imagens hoje não corresponde de todo à sua matriz original. Portanto, todas aquelas imagens estão altamente, portanto, transformadas através do tempo que passou sobre elas e que as alterou quimicamente. Portanto, a nossa relação com aquelas imagens hoje também não é, em termos perceptivos, nem de longe nem de perto, a percepção de quem as produziu e de quem as viu, portanto, passado 5 anos, ou nesse ano, ou nos anos subsequentes, mais subsequentes. E, portanto, isso aí também é, sem dúvida, muito revelador e muito importante quando nós pensamos na imagem e toda a relação que temos com ela, de facto, está cheia de complexidades e de nuances, pronto, que a tornam tão fascinante e tão rica. Isso é interessante, o Vitor estava a dizer. David. Desculpa, David. Não, é só... Isso faz com que na fotografia, às vezes, as categorias caem por terra, não é? Por terra, completamente, exatamente. Tens um retrato, mas é o retrato de um doente, depois em categoria, depois na ciência, depois na arte, não é? É muito interessante. Eu quase que regressava àquele exemplo da fotografia da lepra e após o processo clínico, o processo de tratamento, a fotografia que mostra os efeitos de sucesso. E tu falas de uma coisa fundamental que depois, com a questão do desenho, parece-me interessante colocar esta questão, que é, tu disseste, bom, ele terá manipulado. Mas o mais interessante é o efeito de manipulação na fotografia, por muito que a gente a considere como fundamental para o convencimento, subjacente a isso, há uma veracidade na fotografia, neste caso, de teor médico e científico, que se pensássemos, se elaborássemos aqui a hipótese de que alguém desenha alguém com lepra e depois desenha alguém já sem lepra, a medida de falsidade e de veracidade entre um sistema de representação e outro torna as coisas completamente distintas, ou seja, e muito menos credível o desenho, imediatamente. Mas depois o Vítor coloca a questão do desenho como, ainda assim, o desenho consegue ser o veículo e o instrumento de uma comunicação muito mais controlada, mas para o efeito de isto é sucesso, que é a questão da prova, a fotografia, já não falando no século XIX, tem aquele impacto todo da novidade e desse processo de convencimento perante o real, não é? Perante a ideia de que aqui não há dúvidas, não há truques, há muitos truques. Mecânica, exatamente. É a tal questão de que não há truque, mas imaginemos o que seria a risada, digamos assim, desenhar o homem com a lepra
e depois desenhar o efeito do estudo e do tratamento, que veracidade é que isto transmitia, que hipóteses de compreensão de que estaríamos perante um tratamento de sucesso. Quer dizer, é um pouco difícil de perspectivar. Pois, isso tem a ver, David, tem a ver com várias coisas, como é óbvio, mas com a nossa crença na neutralidade da máquina. A máquina é neutra. Mas a questão que eu estava aqui a colocar é, ainda hoje, eu gostei foi do comentário da Margarida. Quer dizer, ele manipulou. Mas, não, claro, colocando a hipótese, mas ao colocar a hipótese que ele terá manipulado, é a nossa esperança de que ainda assim não fosse uma coisa tão mentirosa que nos interessa. Eu diria que faço aqui uma interpretação especulativa e até abusiva desse teu comentário subtil na parte final, que foi, como quem diz, ele com isso nos está a enganar, mas o engano da fotografia já é menor do que o engano, por exemplo, do desenho. Por isso é que eu coloquei a hipótese de o que é que nós acreditaríamos perante um desenho de lepra e de, após o tratamento, a mesma figura, mas desenhada sem lepra. Seria completamente impossível nós darmos crédito a essas imagens. Eu acho que a partir do momento em que a fotografia está inventada, eles já não podem fazer isso com desenho. Não, mas depois falou-se já não vão convencer ninguém. Já não serve de prova. Mas nesse efeito do tratamento e dos seus efeitos do sucesso. Porque aqui foi falado também pelo Fernando Cascais que também há o desenho pela fotografia, mas nunca para provar nada nesse sentido do sucesso de um tratamento. Isso é que seria impossível, inconcebível completamente. Nós ficamos com a dúvida e ficamos interessados em perceber até que ponto é que há truque, é que há manipulação na fotografia, porque genuinamente acreditamos na fotografia. Claro. Em alguns casos até pode ser desejável. Estava-me a lembrar, tu és capaz de lembrar, o Fernando, não me lembro qual é o caso, é nos anos 20 ou 30 do século XX, em que uma montagem fotográfica entre o crânio, no caso de um assassínio, de uma senhora que é assassinada, em que o crânio é esmagado, e é a sobreposição, a montagem fotográfica entre o crânio esmagado e a fotografia da vítima, que é pela primeira vez aceita em tribunal, nos anos 20 ou 30, em Edimburgo, como prova para resolver o mistério daquele crime. E isso é muito curioso, porque aí a fotomontagem, isto é, a manipulação produz, aumenta a veracidade da... Porque é feito como o digital, de partes verdadeiras. Tem mesmo a ver com isso. É as partes verdadeiras que nos convencem. Não, é porque o falso na fotografia só faz sentido porque tem uma relação sempre verdadeira. Sempre verdadeira. É sempre relacionado. Senão não funciona, senão é como um desenho. Há uma tese do Virilio que há várias teses que se podem aplicar à história da cultura visual da medicina e há nomeadamente uma tese do Virilio que distingue entre três iconologias ou três lógicas de funcionamento da imagem. Uma lógica própria da imagem impressa e da pintura, uma lógica formal, uma lógica própria da fotografia, do cinema, que é uma lógica dialética, e uma lógica própria da imagem digital, que é o que ele chama uma lógica paradoxal. O que significa que eu acho que isso tem que ver com a questão do desenho não poder constituir prova relativamente à fotografia ou corroborar a fotografia, porque são duas lógicas incompatíveis. Incompatíveis, claro. Não sei se existem mais questões, se não daríamos por encerrada a sessão. Tendo em conta esta situação, pergunto porquê que em sessões de tribunais se faz o desenho. Estava a pensar nisso. Exatamente. Se aceita o desenho, mas não se aceita a fotografia. Isso continua a fazer, não é? Isso continua a fazer. Entra um desenhador no tribunal para na sala poder de tribunal, registar o que se está a passar, e isso é reproduzível em jornal, mas não entra a máquina fotográfica. Confidencialidade. Mas permite a formação de imagens. Permite a formação de uma imagem, não permite uma formação de imagem que te dê uma percepção da realidade mais real do que propriamente o desenho. O desenho é parecido com, não é? A fotografia
Exatamente, exatamente. Sim, é um caso curioso, por exemplo, em que o desenho ainda substitui, em termos de território permitido, a própria imagem. Claro. O porquê? E ainda há, já agora, ainda há um outro aspecto muito importante. Quando o Fernando estava a fazer a comunicação dele, que eu estava a pensar, e que é óbvio para todos nós, que é a nossa compulsão a registrar, a documentar o mundo. O papel documental da fotografia, isto, ou seja, a prova, ficar registado, ficar documentado. Estamos sempre a inventariar, a arquivar, e, portanto, a fotografia acabou por ter um papel fundamental também aí, nessa nossa obsessão, compulsão em arquivar o mundo inteiro. Eu acho que a fotografia também nasce de uma relação muito mais forte com a ciência do que, por exemplo, com a arte, não é? Por exemplo, a fotografia nasce de uma relação científica, não é? E, portanto, afirma-se desde logo com a sua vocação científica de uma forma muito mais liberta de constrangimentos, de preconceitos, do que propriamente na sua relação artística, que sempre foi muito mais complicada e muito mais difícil, portanto, sobretudo ao longo do século XIX. Mas, portanto, essa proximidade da fotografia, ela própria como fenómeno dentro de um panorama de grande descoberta científica e de grande desenvolvimento científico, que é a segunda metade do século XIX, também explicará, certamente, muita da presunção com que a fotografia foi ficando na sociedade e nas culturas, como nessa relação de objeto verdadeiro e objeto isento, portanto, dentro desses parâmetros, não é? Portanto, não podemos aliar também essa relação com o próprio contexto. Ela nasce num momento de uma enorme euforia científica Exatamente. e é parte da euforia e prova de que ela é, de que há razões para essa euforia. Exatamente. A maior parte dos inventores são cientistas. São cientistas, exatamente. E os fotógrafos são inventores. Exatamente. E alguns cientistas. E a maior parte cientistas. Bom, se não há mais questões, agradeço muito a vossa presença, espero-vos na próxima conferência e espero-vos na exposição aqui no Porto também, e muito obrigada. Obrigado.